Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vou tirar o meu sapato. Vou descer do salto um pouquinho aqui. Interessante, gente, que eu não estou fazendo isso por um acaso. Enquanto eu estava ali, o Senhor falou, olha, quando subir você sai do salto, fica descalço. E eu lembrei logo de Moisés, quando o Senhor falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é santo. Amém? Santo eu sei que é o Senhor Jesus. Mas em obediência ao Senhor, eu tirei o salto. Amém? Eu creio que você está aqui nessa noite e você criou expectativas somente no Senhor. Amém? Porque eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. E falar deste Deus tão grande, do teu amor, gente, como é difícil. Como é difícil essa missão de pregar a palavra do Senhor. Eu confesso que a gente realmente fica tremendo mesmo, porque é muito temor falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E essa palavra queimou no meu coração, na leitura diária, porque eu vou falar sobre uma parábola. E ela queimou muito porque é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Mas antes de falar sobre essa palavra, eu quero que os meninos me ajudem a colocar um outro texto que também vai ter até mesmo a ver com o que eu vou falar. Mas é lá em Isaías 49. E os meninos podem colocar. Me ajudem, por favor. Isaías 49. E se você puder ficar de pé, eu quero que você ouça o que o Senhor está falando com você. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém? Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. E o Dia das Mães é todos os dias. O Senhor está falando sobre o amor de mãe. Pode sentar, irmãos. O amor de mãe. Uma mãe ama muito o filho que gerou no seu ventre. Mas ela é capaz de esquecer de um filho. Porque nós sabemos disso. Há tantas mães que abandonam seus filhos. Mas o Senhor está falando, o amor de mãe que você conhece, que é tão bom, que é tão grande. Sabe, esse amor que você sente por seu filho, o meu é maior por ti. O meu amor por ti é maior. Porque eu jamais esquecerei de você. Ande por onde você andar. Faça o que você quiser fazer. Eu continuo te amando. Então, grave isso no teu coração. O Senhor quer te volta. O Senhor quer atrair o teu coração nessa noite, porque Ele te ama. Amém? E o que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é para falar sobre identidade. Restaurando a identidade do filho. E algo que o Senhor falou muito no meu coração essa semana, enquanto eu meditava nos meus afazeres e lembrando da responsabilidade de trazer a palavra hoje aqui, o Senhor falou para mim assim, olha, um dos mistérios do Espírito Santo, ministérios do Espírito Santo, nos dias de hoje, em relação à igreja do Senhor Jesus, é restaurar a identidade de filhos. O Senhor tem restaurado a identidade de filhos, porque nós, como igreja, muitos filhos têm perdido essa identidade. E de contrapartida, Satanás está investindo cada vez mais para destruir essa identidade. Ele tem tentado atrair o coração dos filhos de Deus, atraindo de tal maneira, colocando coisas para a gente ser atraído, pessoas, como foi ter falado aqui, para ser o nosso Deus, em vez de ser o Senhor ser o nosso Deus. Ele tem armado as suas ciladas, Ele tem tentado nos atrair, sabe por quê? Porque quando nós entendemos, com toda convicção, quão
com profundidade de quem nós somos em Cristo Jesus, o pecado não nos domina mais. Porque nós entendemos que Jesus pagou um alto preço lá na cruz. Ele morreu na cruz em nosso lugar, porque a maldição estava sobre nós. Ele se fez maldito por nós. E ali Ele sofreu em nosso lugar e nos fez tornar filhos de Deus para aqueles que crêem nele. Nós somos filhos de Deus pela fé. E se nós somos filhos de Deus, o inimigo, sabendo que se nós entendermos isto, que nós somos filhos pela graça do Senhor, e viver realmente de acordo como filhos de Deus, o pecado não nos domina mais. E nós entendemos que nós não somos mais escravos do pecado. Por isso que Ele investe pesado para te fazer andar como escravos dos seus desejos, dos seus pensamentos, escravo até mesmo de relacionamentos, de pessoas. E Ele investe mesmo, irmão. Como Ele investe duro para denegrir a imagem de filho de Deus. Sabe por quê? Porque Ele odeia Deus e tudo que é de Deus, e nós somos a coroa da sua criação. E por isso que o Senhor falou muito forte ao meu coração: eu quero resgatar a sua identidade de filho de Deus, de meu filho. Então nós vamos abrir agora em Lucas. Lucas capítulo 15 é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Eu sei que tem muitas mensagens acerca desta palavra do filho pródigo. Na minha versão está a parábola do filho perdido. Mas o que o Senhor falou grandemente no meu coração foi acerca de identidade. Eu sei que aqui trata de perdão, de reconciliação. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Só por enquanto, só até aqui. Deus, eis-me aqui, Jesus. Como eu falei, eu não sou nada. Eu só quero ser um instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida.
abre a minha boca e fala aquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja nessa noite. Eu sei que aqui há muitos corações sedentos. Há muitas vidas que precisam entender quem elas são em Cristo Jesus. Então ministra, Espírito Santo, assim como o Senhor já falou comigo. E eu já te agradeço no teu nome, Jesus. Amém? Amém, irmãos. Então, como nós lemos aqui, trata de 2 filhos, uma família. Não fala que tinha mãe, né? Jesus está contando uma parábola, meus irmãos. Mas uma parábola é uma história que contém a verdade. Então, assim, literalmente essa história não aconteceu. Não foi que uma história aconteceu desse jeito e foi registrada. Mas Jesus, como Ele é sábio, Ele sabe, e nós sabemos que essas histórias acontecem no dia a dia e têm acontecido até hoje. Há tantos filhos pródigos, tantos filhos perdidos fora da casa do Pai e perdidos dentro da casa do Pai. É o que nós vamos ver aqui nessa noite. Então a história fala que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo, de repente, ficou enfadado de viver em família. Estava cansado de receber regras. Estava cansado daquela vida talvez monótona para ele. E começou a gerar no seu coração um desejo de ter mais ambição, de querer conhecer o mundo. Porque ele achava aquela vida talvez muito pacata, não sei talvez o que poderia passar no coração desse jovem, mas ele decidiu pedir para o seu pai a parte da sua herança. E aqui ele já começa cometendo um pecado. Ele começa desonrando o seu pai. Ele está infligindo um dos mandamentos, que é o 5º mandamento. Se os meninos puderem me ajudar aqui, eu não mandei para vocês, mas se vocês puderem. Lá em Êxodo 20, 12, fala sobre o 5º mandamento. E logo em seguida vocês podem abrir em Efésios 6, do 1 a 3. Então ele estava afligindo o 5º mandamento. Porque ele não estava honrando o teu pai. Porque onde já se viu você chegar para o teu pai e pedir a herança, essa parte da sua herança, sendo que o seu pai ainda não morreu. O pai dele ainda não tinha morrido. O pai até poderia deixar por escrito, antes de morrer, e dizer de quem era a parte de cada um. Qual era a parte de cada um? Ele poderia até fazer isso. Mas pedir a sua parte antes do pai morrer, ele está desonrando o seu pai. E diz lá, em Êxodo 22, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então ele estava infligindo esta lei. E lá em Efésios 6, de 1 a 3, que fala para os filhos obedecer o teu pai, que é o 1º mandamento com promessa. Vós, filhos, sede obedientes a vosso pai no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o 1º mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Gente, imagina o coração do pai, de um pai ouvir isso de um filho. Quantos pais hoje aqui talvez possam estar machucados de ver os filhos te desonrando, às vezes com atitudes tão grosseiras dentro de casa, às vezes querendo exigir coisas do pai que o pai não pode dar, a mãe não pode dar. Quantos filhos querem viver aí fora no mundo e o pai sabe que é o caminho de morte? Há tantos pais sofrendo porque os filhos não estão dando mais ouvidos e atenção aos conselhos dos pais. E o filho fez isso. Mas o pai resolveu repartir a herança e deu a sua parte. E diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região muito distante. Além dele pedir a parte da herança,
Ele ainda resolveu sair de casa e foi morar muito longe. Ele não queria mais nem contato com a família, pelo que eu entendi. Foi morar muito longe. Poderia até morar perto. E eu me lembrei aqui, olha que diferença em relação a Abraão. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abraão saiu com a bênção de Deus, mas aqui o filho pródigo não saiu com a bênção do pai. Sabe por quê? O pai não abençoa quando o filho age com rebeldia. Você pode até sair da presença do Senhor, sair da casa do teu pai, mas você vai debaixo de maldição. E o pai não abençoa. Certamente o filho pródigo, ele não foi abençoado pelo pai. E as consequências da desobediência sempre vêm. Então não queira sair da casa do pai, da presença do pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região muito distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele não soube usar a sua fortuna, a sua herança com sabedoria. Até mesmo, como eu falei, ele não saiu abençoado pelo pai. Ele não casou e foi constituir a sua família. Ele não foi estudar fora. Ele simplesmente decidiu largar a sua família, abandonar tudo. Ainda quis a sua parte da herança e foi viver do jeito que a vida, do jeito que muitos querem viver na vida, de maneira totalmente longe da vontade do Senhor. Longe, sem querer seguir regras, sem querer obedecer autoridades. Foi isso que ele quis fazer. Ele simplesmente viveu de maneira irresponsavelmente. Gastou seu dinheiro, talvez, com muitas mulheres. Arranjou amigos para gastar a sua fortuna. A Bíblia não fala, mas simplesmente diz que ele gastou de maneira irresponsável. Como você tem usado aquilo que o Senhor tem te dado? Como você tem usado os bens que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Você tem usado com sabedoria? Tudo que nós temos não são nossos, é do Senhor. E nós precisamos pedir a Ele sabedoria e sermos prudentes. Até o nosso tempo, nós precisamos saber lidar com Ele e dedicar o nosso melhor ao Senhor. E aqui diz que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Então ele já tinha acabado todos os seus recursos financeiros. Mas enquanto ele achou que talvez já estava ruim, ficou pior. Porque veio a fome que assolou toda aquela região. Um abismo chama outro abismo, irmão. Quando nós estamos longe da presença do Senhor. Quando nós não queremos saber do Senhor, um abismo chama outro abismo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, Jesus contou essa parábola para tentar mostrar para o povo dele, principalmente judeus, quão vergonha, quão humilhação é você sair da presença do Senhor. Sabe por quê? Para os judeus, o porco é um animal abominável. Se para eles ser pastor de ovelha, cuidar de ovelha não era uma profissão muito boa, imagine cuidar de porcos, gente. O porco era um animal imundo. Então tenta imaginar, Jesus quis passar a humilhação que aquele jovem, que era filho de um pai que tinha tantos bens, olha o que ele estava passando por causa da desobediência.
Olha que sofrimento. E o que é pior, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E não podia. Satanás faz isso. Satanás faz isso. Há tantas pessoas mendigando aí, porque Satanás tem prazer de ver o ser humano mendigando. Ele tem prazer de ver o ser humano se humilhando mesmo, sendo tratado pior do que um porco. Ele tem prazer de ver isso. Mas, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. De repente a consciência dele veio. E ele começou a lembrar do seu pai. Porque no momento talvez de farra, no momento de bonança, ele nem me lembrava mais da sua família. Porque estava tudo bem. Mas quando veio a desgraça na vida dele, ele lembrou do seu pai. Ele lembrou: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O que é lindo agora nessa parte é que ele se arrepende. Ele se arrepende, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por quê? Porque realmente o salário do pecado é a morte. O pecado destrói, mas o Senhor Jesus, Ele nos purifica quando nós nos arrependemos e confessamos. E o que eu acho interessante, que aqui diz que quando ele estava ainda a caminho, tenta imaginar, ele estava a caminho bem longe, e o pai o avistou. Eu imagino que esse pai, depois que esse filho partiu, o seu coração também ficou partido. Porque nenhum pai quer ver um filho sofrendo. Porque ele sabia, ainda que o filho estava distante, o filho saiu debaixo de rebeldia. Então ele sabia que seu filho estava sofrendo. Mas ele tinha esperança de ver o seu filho retornar. Por isso eu imagino que todos os dias ele deveria olhar bem longe, lá no caminho, imaginar o seu filho retornando de volta para casa. Porque, sabe por que eu imagino isso? Porque o filho passou muito tempo longe do pai. E quando ele retorna um maltrapilho. Talvez com suas vestes toda rasgada. Talvez totalmente sem roupa, não sei. Porque ele vem de longe, ele foi para longe. Sem comer, passando frio, passando necessidade. O seu físico talvez estava desfigurado. Mas o pai conhece o seu filho mesmo de longe, mesmo desfigurado. Quando ele olhou aquele pontinho, talvez lá longe, ele criou ânimo no seu coração: o meu filho. E mais que depressa ele foi ao encontro do seu filho. Porque o pai jamais esquece do seu filho. Eu jamais esquecerei de você, assim diz o Senhor. O filho tinha planejado falar assim para o pai: pai, eu pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Porque todo pecado é contra o Senhor. E depois contra o próximo. Não sei se vocês lembram de José, quando a mulher de Potifar tentou ele, queria que ele se deitasse com ela, ele falou: longe de mim pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que era o Potifar. E ele lembrou que ele tinha pecado contra os céus, contra o Senhor.
E ele falou: já não sou nem mais digno de ser chamado teu filho. Ele imaginou que ia falar isso. Mas quando ele chegou, que o pai correu e o abraçou, eu imagino que ele ficou sem palavras. Que ele imaginou: tudo que eu fiz com meu pai. Talvez ele imaginava que ia retornar e o pai ia maltratar ele. O pai talvez não ia querer ele de volta. Mas ao contrário, o pai não falou nada. Simplesmente o abraçou e o beijou. E ele até falou, o filho disse no versículo 21, pai, pequei contra o céu e contra ti. E ele só terminou aqui: não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é aqui que o Senhor vai restaurar, que o pai vai restaurar a identidade dele como filho. O pai não falou nada. O pai simples falou o quê? No versículo 22, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Irmãos, o pai não falou nada, mas ele honrou o seu filho como? Trazendo vestes novas. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós estamos como nus diante do Senhor. E a palavra de Deus em Apocalipse diz que, se os meninos quiserem colocar lá, em Apocalipse, não, em Gênesis 3:21. 3:21. Que quando Adão e Eva pecou, o que o Senhor Deus fez? Fez vestes para vestir Adão e Eva. E lá em Apocalipse 3:17, aqui está, né? E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Que o Senhor, quando nós pecamos contra o Senhor, nós estamos como nus e espirituais, e o Senhor nos veste. Quando nós nos voltamos para Ele, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos veste com vestes de santidade. É tanto que quando Ele fala para a igreja lá de Laodiceia, que nem és fria e nem é quente mais porque és morna, Ele fala: você é pobre e você está nua. A situação daquele que está distante do Senhor está como nu. E no caso desse filho aqui, eu imagino que ele chegou com as suas roupas, só os trapilhos mesmo. E o seu pai lhe deu vestes novas. Eu creio que mandou dar um banho bem dado e lhe vestiu vestes novas. E ele também colocou um anel no seu dedo. O anel no seu dedo é o favorecimento e a dignidade que o pai estava dando ao filho. Olha, eu estou colocando você como digno de novo na minha família. Você é meu filho. Anel também significa autoridade. Muitas pessoas antigamente usavam anel como sinal de autoridade. Muitos reis. Anel significa isso. E em Cristo Jesus nós temos autoridade espiritual. O Senhor Deus tem colocado um anel no meu dedo e no teu dedo. Você tem autoridade. Você é filho do Pai. E ele falou: calça os pés dele, porque naquela cultura quem andava descalço eram os escravos. E somente os filhos é que andavam calçados. O pai não falou nada, simplesmente mandou seus servos fazer isso. E mais ainda, mandou matar um novilho. A versão que fala novilho cevado. Na minha tá novilho gordo.
O que significa isso? Naquela cultura, antigamente, você pegava um bezerro e começava a alimentar ele com comidas especiais para que ele engordasse. E ele ficava ali mais ou menos 1 ano sendo bem cuidado, no mínimo 1 ano, para ser bem cuidado. E só matava esse novilho em ocasiões muito especiais. Por exemplo, num casamento, quando nascia um filho, ou quando um membro da família retornava de novo para casa. Por isso que o pai falou: rápido, mande matar o novilho e vamos festejar a volta do meu filho, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Festejem comigo, o pai falou para os seus servos. Essa foi a resposta. O Senhor estava restaurando, o pai estava restaurando a identidade dos seus filhos. E talvez aqui você, nessa noite, o Senhor está querendo restaurar a sua identidade. Porque talvez você não se vê mais como filho de Deus. E o Senhor quer restaurar, sim. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender, e a palavra é bem clara, eu queria que os meninos me ajudassem, que nós somos filhos de Deus. Lá em João 1, 12, 13 diz, se os meninos puderem colocar aqui, logo em seguida, 1 João 3, 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Amém? Em 1 João 3, 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E agora se vocês puderem abrir em Romanos 8, 16. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Nós que cremos no Senhor Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos fez teus filhos em Cristo Jesus. Meu querido, eu não sei como você está diante do Senhor. Mas o Senhor nessa noite quer restaurar a dignidade de muitos como filhos. Então o Pai convidou a todos para festejar e se alegrar. A palavra de Deus diz lá no Salmo 103. Quem puder ler, abre aí, Salmo 103, 13 e 14. Como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. Esse é o Pai que nós servimos. Ele tem compaixão de nós. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos fracos, nós somos falhos. Mas mesmo assim Ele nos ama. E Ele quer atrair o nosso coração à tua presença. Aleluia. E sabe o que acontece com os nossos pecados em Miqueias 7, versículo 18 e 19? Olha o que acontece. Quando nós pecamos, nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. Olha o que acontece. Diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que o Senhor faz com o nosso pecado. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltemos para Ele de todo o coração. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele lembrou que ele tinha um pai que o amava. Mesmo que ele lembrou no momento de dor, no momento de humilhação, mas ele lembrou. E o importante foi que ele voltou. E ele voltou. E o Senhor, e o
pai, aqui no caso, recebeu de braços abertos. Da mesma maneira como o nosso Deus de amor nos recebe. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o versículo 25. E nós vamos ler sobre o filho mais velho. Na minha opinião, a situação do filho mais velho ainda era pior do que o filho pródigo. Porque o filho mais velho, por mais que estava dentro da casa do pai, também a sua identidade, ele não estava usufruindo da sua identidade como filho. Então diz assim a palavra de Deus, no versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Olha o que o filho falou. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Porque eu entendo que o filho, ele não usufruía da sua verdadeira identidade do filho. Porque ele mesmo diz assim para o pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Irmãos, ele era filho. O pai tinha servos. É claro que ele até podia trabalhar, e ele tinha sim que trabalhar, ele tinha que ajudar o pai a administrar os bens, mas ele não precisava trabalhar como escravo. Por que será que ele trabalhava como escravo? Ao meu ver, o seu coração era cheio de orgulho. O seu coração estava cheio de orgulho. O meu irmão foi embora, só eu fiquei. Tudo isso aqui é meu. Então o coração dele estava cheio de orgulho. Ele não tinha comunhão com o pai. Ele estava dentro da casa do pai. Mas ele não tinha comunhão com o pai. Porque ele não olhava para a dor do pai. O pai sentia a dor de ver seu filho ter ido embora. Se ele tivesse realmente comunhão com o pai, ele sabia mesmo que aquele novilho que estava sendo engordado lá, é porque ele tinha esperança que o filho ia voltar. Ao invés dele nutrir um sentimento de mágoa, ele realmente tinha que ter esperança com o pai de que um dia o seu irmão ia voltar. E ele fala assim: olha, eu estou aqui, te obedecendo. Ei, nós pais queremos que os filhos obedeçam por amor. Assim é Deus. O Senhor quer que eu e você, como filhos dele, obedeça a Ele por amor. Que nós estejamos aqui servindo a Ele por amor. Porque nós somos filhos de Deus. Nós já participamos do reino de Deus. Nós não vamos ainda participar do reino de Deus. O reino de Deus é invisível, está dentro de nós. Então tudo que eu faço em prol do reino de Deus, estou fazendo em prol do reino que eu faço parte. De que eu sou herdeira, juntamente com Cristo, de todas as promessas. E como filho, eu tenho que ter comunhão com o Pai. Eu tenho que saber que o Espírito Santo de Deus se entristece
Quando vê um irmão na fé, um meu irmão na fé, vivendo sua vida de maneira desordenada, vivendo sua vida longe da presença do Senhor, como eu tenho comunhão com o Pai, busco a Ele em oração, o Espírito Santo fala para mim, Ele revela os seus segredos. Como diz no Salmo 25, Ele fala para mim e para você: ore pelo meu filho que está perdido nas drogas, na prostituição, que está longe da minha presença. Olhe para esses jovens que estão perdidos, essas crianças. Então nós temos que entender isso. Eu sou filha de Deus, eu sou herdeira de todas as heranças, de toda a herança em Cristo Jesus. E o filho não entendeu isso. Ele se tratava como escravo. E escravo não herda a herança. Escravo não herda. Só filho. Só o filho que senta à mesa com o pai. Que ceia com o pai. E esse filho não entendeu isso. Jesus nos mostra esse exemplo em relação à comunhão. Lá em João 14:31, Ele mesmo fala: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço o que meu Pai me ordenou. Jesus mesmo fala: eu e o Pai, nós somos um. E eu quero, e na sua oração ele fala: e eu quero, Pai, que eles sejam um conosco. Está falando de nós, os seus filhos. Que nós sejamos um com Ele. Isso é comunhão. Comunhão com o Pai. Mas o Pai sempre é amoroso. O Pai sempre é amoroso. Ele fala assim: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que é do Senhor Jesus é nosso. Por que o filho nunca pediu um cabrito para o pai? Por quê? Porque ele não então se considerava como um filho. Ou talvez porque ele não tinha comunhão com o pai, ele não tinha nem coragem de pedir um cabrito. Talvez tinha outros motivos. Mas o meu pai tendo, e eu não vou pedir a ele, por qual motivo? E ele joga isso na cara do pai. Por que o Senhor nunca me deu um cabrito? Mas ele nunca pediu. Muitas vezes somos nós. Nós vemos o nosso irmão sendo abençoado. Nós vemos nosso irmão recebendo coisas da parte do pai. E nós ficamos muitas vezes assim: por que ele prospere ou não prospere? Isso em todas as áreas. Mas é porque nós não pedimos. Jesus fala. Em João 16:24, até agora nada pedistes em meu nome. Então nós temos que pedir no nome de Jesus. O que você precisa? Coloca isso diante do Senhor. Porque qual o pai, o filho pedindo peixe, o pai vai dar uma pedra. Pedindo pão, o pai vai dar uma pedra. Pedindo peixe, vai dar uma cobra. É assim que diz o versículo. Muito mais dará o Senhor àquele que o pedir. Nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que ter essa intimidade de falar para o Senhor: Senhor, eu preciso disso. É claro que Ele dá no tempo certo, na hora certa, mas como filho, enquanto Ele não entrega, continue obedecendo. Continue fazendo tudo para agradar o Pai. Continue servindo ao Senhor com alegria. Continue se alegrando com a vitória do seu irmão. Continue se preocupando com seu irmão que está longe da presença do Senhor. Continue vendo ele sendo restaurado, querendo ver ele restaurado pela presença do Senhor. E eu acho interessante aqui, meus irmãos, é que para o filho mais novo, a história terminou muito boa. O filho foi recebido de braços abertos, recebeu uma festa porque ele se arrependeu. Mas o Senhor Jesus parou aqui nessa história e não diz o que aconteceu com o filho mais velho. Não diz se ele se arrependeu e entrou para festejar. Talvez
seja essa a situação de muitos. Não estão conseguindo entrar para festejar no banquete que o Senhor Jesus está dando. Porque talvez ainda nutre no coração muitos sentimentos ruins. Muitos sentimentos ruins. E o Senhor quer que cada um de nós venhamos nos livrar desses sentimentos, dessas mágoas, do orgulho, da inveja, de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Pai. Ele não quer nos tratar como escravo, mas como filho. Ele tem prazer de nos ver nos achegando diante dele, ceando com ele. E assim como o filho pródigo, o Senhor quer fazer isso com muitos de nós aqui nessa noite. E o Senhor quer que eu e você venhamos refletir quem nós estamos sendo. Filho pródigo, que já se arrependeu, se voltou para o Senhor, está festejando, está celebrando na presença do Senhor, ou nós estamos ainda como o filho mais velho, sem usufruir dessa identidade de filho que Ele nos deu em Cristo Jesus. Mas uma coisa é certa, o Senhor quer que eu e você entendamos que nós somos filhos, amados por Ele. E talvez o Senhor quer te levantar nessa noite, como Ele levantou o filho pródigo. Você que está se sentindo aí cabisbaixo, sentindo aí talvez oprimido, sendo talvez carregado pelas circunstâncias da vida, e está se achando que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, e que talvez você não é digno nem mais de ser chamado de filho, mas o Senhor te chama de filho. Tanto para um quanto para o outro, o Senhor chamou meu filho. É isso que eu acho interessante. Tanto para o filho mais novo quanto para o filho mais velho, o Senhor chamou meu filho. Então levante, você é filho do Pai. Amém?